Então, uma conversa e um olhar sobre a Cooperativa de Agricultura Familiar de Itaporanga, que é a Cooperaf. É importante a gente destacar que a história da Cooperaf não começa em 2024. Ao contrário, né? Historicamente, ela se constitui a partir da organização dos camponeses, dos trabalhadores aqui da nossa comunidade. Isso, historicamente, eu tenho dados da década de 1956, né, que foi a primeira organização chamada Associação dos Produtores, né, aqui da nossa comunidade, que era Itaporanga naquele momento, tá? Que era chamada Associação dos Lavradores do Xixá. Então, a partir daí, a gente tem toda uma construção organizativa, né, do ponto de vista da luta, do ponto de vista da questão da comercialização, né, dessa organização social e sindical que nós temos na nossa comunidade. Né. Agora, para mim é importante dizer que o ano da década de 1970 foi muito importante, porque nasce, a partir de 72, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaporanga. E isso foi um marco para a organização dos nossos camponeses ou trabalhadores. Por que eu digo isso? Porque a partir dali nós tínhamos uma organização que é uma organização social, política, né, econômica e também social. Então, se a gente falar da Cooperaf hoje, com toda essa pujança, com toda essa organicidade, a gente tem que olhar para esse passado, né, onde homens, mulheres, jovens, né, todo um construto social que faz com que se constitui na Cooperativa de Agricultura Familiar de Itaporanga. E para a gente ter uma ideia, essa organização social do ponto de vista da produção já era pauta do próprio movimento sindical, logo nos anos 70, né? Então se organizavam comunidades, faziam mutirões, né? Ali no final dos anos 70 você já tem compras coletivas, onde determinadas comunidades compravam, por exemplo, material escolar para os seus filhos, porque naquela época não existia material escolar, né? Os pais tinham que bancar isso para os filhos. Então, grande parte desses camponeses compravam isso em Goiânia e vendiam, né, num pequeno armazém, né, conhecido como comunidades de baixa renda, que era organizado inclusive pelo nosso saudoso padre Nelo Bononi, que muitos conheceram essa figura, né, emblemática da nossa comunidade. E aí, esse sonho de ter um trabalho de cooperar, né, porque a ideia da cooperativa é trabalho cooperativo, laborativo, se fortalece ao longo da década de 70, 80, cria-se em 81, né, a Cooperativa Mista dos Agricultores de Itaporanga, né, que era chamada Comil. Né. Então esse foi o primeiro germe, porque nasce dentro do sindicato dos trabalhadores. A partir dali, essa perspectiva de uma organicidade, né, de uma cooperativa, ela se fortalece. Né. Como aí tem participação que vem externa, né, do ponto de vista de formação. Nós temos aqui representantes que participavam de outros movimentos em nível de Estado, em nível de Brasil, né? Figuras como o pai do próprio Wilmo, né? O seu Adão Queiroz, o Zé Cacheta, né? Você tem o Sotano Valino, né? Tem o João Benfica, o Divino Inácio, só para citar algumas dessas pessoas proeminentes que foram importantes nesse processo de formação. Né? E aí, na década de 1990, já no final do século passado, né, 94, nasce a Cooperativa de Agricultura Familiar, que era um projeto, inclusive, coordenado por um trabalho importante, né, do que a gente chama, né, do trabalho sindical do Estado de Goiás, e ligado principalmente ao Ministério, né? Tinha um Ministério da Reforma Agrária que passou a desenvolver uma série de atividades para que os assentamentos pudessem desenvolver um trabalho cooperativo. E nós, aqui de Itaporanga, e aí eu insiro isso porque para mim é uma história também de pesquisador, mas também de envolvente, porque eu fui um dos sócios fundadores da cooperativa, né? Nós éramos, salvo engano, 22 sócios, entre homens e mulheres, né, que fundaram, na verdade, houve uma fusão da Comil, do que existia de prédio, do que existia de dívidas, de coisas e tal. Foi juntado e criou-se essa Cooperativa de Agricultura Familiar, que
que tinha um trabalho importante, né, do movimento sindical aqui em Goiás, né, que, acima de tudo, fez com que pudesse organizar essa experiência. Agora, tem uma coisa interessante, porque se nós nascemos nessa perspectiva de estar na perspectiva de um assentamento, nós que nunca tivemos um assentamento de fato, né? Porque a nossa agricultura familiar é uma agricultura familiar tradicional, que as terras foram passadas de pai para filho, e aí você teve, inclusive, a gente fala de uma reforma agrária natural, eu não gosto muito desse termo, mas nós tivemos uma divisão, né, das nossas propriedades, e aí se a gente pegar hoje os dados demonstrados inclusive pela Cooperaf, nós temos mais de 4.000 propriedades no município. Isso é louvável, né? Eu acho que isso demonstra que a função social da terra está sendo cumprida, né? Por uma série de experiências que a gente pode ver que a cooperativa faz, né? Mas o que é importante dizer, que nada nasce grande, e a Cooperaf é uma dessas. A Cooperaf, a primeira atividade, né, depois de organizada juridicamente e tudo mais, né, foi a atividade do leite. Nós começamos com uma atividade leiteira, tinha um projeto imenso, né, de produção de matrizes de porcos, né, de galinha semi-caipira, mas isso não foi em vão, porque nós não tínhamos os plásticos para poder ter financiamento, por exemplo, das instituições financeiras. E nesse afã, né, de constituir a experiência da Cooperaf, nós começamos com 3 tanques de expansão, 3 tanques de leite, que a gente fala, né, de resfriamento. E aí foi interessante porque essa história, não é para se gabar, mas quem deu um nome para ajudar nessa construção, na compra desses 3 tanques, foi o Heraldo Vieira, o Mauro Pereira e eu, o professor Valdir Moreira. Nós emprestamos nosso nome, né, para uma empresa que produzia esses tanques, e eles venderam esses tanques não me lembro agora se foi 5 vezes ou 4 vezes, né? Nós assinamos uma nota promissória para poder constituir a primeira atividade da Cooperaf. E a partir daí, né, nós mudamos o cenário do leite no município de Itaporanga. Acho que isso é importante dizer. Itaporanga talvez hoje se torne o segundo maior produtor de leite do estado, e não é à toa, porque lá atrás teve uma organicidade. Então, a partir desses 3 tanques, nós conseguimos fazer com que o preço do leite subisse para os pequenos e médios produtores de leite. Não era só o grande que tinha condição de produzir uma quantidade maior, ele conseguia, por exemplo, vender para uma empresa privada. E aí isso fez com que a cooperativa, né, começasse a se ter robustez, né? Então, nós tivemos depois trabalhos importantes com a Petrobras, né, um trabalho fundamental também, porque foi de recuperação de nascentes. E aí foi um trabalho muito bonito, né, que foi feito recuperação de nascentes praticamente todos os 4 quadrantes do nosso município a partir da Cooperaf. Acho que isso também é um trabalho bonito que precisa ser ressaltado, né? Sem contar que, a partir desse momento, nós tínhamos uma política pública via governo federal, que é o Programa Nacional de Alimentação Alimentar, né, que é o PNAE, né, que é justamente fazer com que essa produção alimentar que a agricultura familiar tinha fosse levada, por exemplo, para as escolas. Então, a partir daí, a cooperativa se tornou um instrumento, inclusive, de fazer com que rodar essa política pública, né? De município comprar 30%, o Estado comprar 30%, que era lei, e a cooperativa passou a gerenciar isso, né? E outras atividades também, de produção, por exemplo, que a Conab comprava, e a cooperativa repassava, por exemplo, as entidades filantrópicas do nosso município, né? Não só aqui, mas a cooperativa, eu lembro que ela levava produtos, principalmente da fruticultura, para vários municípios, cidade de Goiás, Séries, né? Itoraí. Então a gente fazia um abastecimento assim era escola, era hospital, era asilos, né? Entidades que cuidam, por exemplo, de idosos, de crianças, isso a cooperativa fez, né? Então, acho que a cooperativa tem esse lastro, né? Eu costumo dizer que a cooperativa ela nasce com a sua robustez, inclusive isso é bíblico, né? Que diz que a boa semente semeada em terra boa, né? Ela dá frutos. Se for semeada, por exemplo, numa rocha, vai ficar uma areia. Então, acho que a cooperativa foi isso. Tem desafios mesmo do ponto de vista da organicidade, né? Mas hoje, se a gente vê, por exemplo, que a gente tem hoje dentro da Cooperaf, né, que tem
essa atividade leiteira talvez como carro-chefe, né? Se a gente pegar os dados aí, acho que mais de 80 mil litros de leite por dia. Isso é, né, mensurável, a gente pensar uma quantidade, né? Mas isso demonstra que a nossa bacia leiteira cresceu, ou seja, há um incentivo, o produtor também ele começou a pensar, nós precisamos produzir de forma mais organizativa, tudo isso é importante. A partir daí nós tivemos também, que eu esqueci de falar também, que é importante, a própria feira do produtor também, que é parte desse processo, não é nada fora desse contexto. Porque grande parte do pessoal que está na feira da agricultura familiar faz parte também como sócio da Cooperaf. Né? Então isso é uma demonstração de que é como se fosse um alinhavamento, né? Para quem fala de coser, né? de costurar, vai costurando ali as pontas, né? Vai levando isso, vai fazendo as tramas, né? E vai ficando bonito, né? Porque você tem essa produção desafios, porque produzir também é desafio, produzir do ponto de vista do leite, as frutas, os legumes, né, as hortaliças para poder fazer chegar até aqui na cidade. Então, a Cooperaf fez isso, né? E evidentemente a Cooperaf tem esse desafio imenso, que é fazer com que essa produção ela também gere qualidade de vida para nós que estamos aqui na cidade, mas também para aqueles que estão lá no campo, porque também vão produzir só produtos, não, eles também têm que ter qualidade de vida, né? Tem que poder comprar os bens materiais. Hoje a gente vive num mundo tecnológico, não dá para ficar sem viver sem tecnologia em qualquer lugar do canto, então acho que a gente precisa, a Cooperativa tem que potencializar isso, né? De fato, a medida que vai crescendo, acho que ela vai criando condições para fazê-lo. Mas nós temos, por exemplo, a Cooperativa hoje tem, além dessa atividade leiteira, mas tem a indústria de polpas, que é uma coisa, eu acho fantástico, porque foi muitas histórias que eu ouvi de pessoas que tinham, por exemplo, tamarindo na casa deles, perdendo. O tamarindo pode ser vendido, levado e virou um produto para poder trazer outras atividades, trazer outros produtos para dentro de casa. Né? Então, isso, tamarindo, as frutas de uma forma geral. Né? Então, nós temos vários tipos de polpas, né? Chamada Polpas para Ficar, que é uma marca da Cooperativa que eu acho que é bonita e tem um sentido, né? Que é para ficar mesmo, né? Para dar a ideia de autenticidade, né? de conformidade, de fixação, aquela ideia que eu falei lá atrás, né? de uma planta, de uma raiz que tem força. Né? Além disso, você tem a loja da Cooperaf, né? Que é uma loja agropecuária com uma diversidade de produtos para atender a comunidade. Né? E de fato, eu penso que com essa. E eu não estou aqui falando mal de nenhuma gestão, ao contrário, para mim, todas as gestões da cooperativa que passou, né? Eu inclusive fiz parte nas primeiras gestões, talvez a gente não tinha essa capacidade, mas hoje eu penso que o Odean, né, a Will e a Janete, né, é um trio que tem um pensamento, eu acho que muito mais robusto nesse sentido de fazer com que a cooperativa também desenvolva essa cadeia produtiva lá e potencialize, né, porque mercado tem. Né, a gente vê isso. E aí você tem a indústria, você tem a loja, você tem o empório Cooperaf. O empório também é um espaço muito bonito, né, de sensibilidade, porque ele não nasce ali, ele nasce durante a pandemia. Né? Ele nasce durante a pandemia. Durante a pandemia, a feira praticamente ficou desativada. Os produtores não tinham o que vender, que era ali fazer a roda, que eu chamo de a roda da economia girar. E a gente criou um empório solidário e responsável, que foi aqui no pátio da Igreja Católica aqui do centro. Esses produtores traziam seus produtos, colocavam nas mesas e os próprios consumidores chegavam lá a comprar, como a gente não podia ficar muito perto, né? Eles mesmos faziam os trocos. Então foi uma confiabilidade e uma experiência muito bonita, porque a partir dali você pôde perceber que a gente precisa confiar nas pessoas. Né? Então as pessoas pegavam seus 3 pezinhos de alface, o repolho, sei lá, né? Ia lá no caixa, fazia um troco, pegava, né? E ia embora. Então não havia muito contato, por causa da pandemia. E depois falou assim, mas e agora a pandemia acabando, o que nós vamos fazer com essa ideia? Chamamos a cooperativa, né? Fizemos uma reunião, inclusive no pátio da igreja, nós temos até fotos registrando isso. Vamos transformar isso num empório, porque já era uma ideia anterior, né? Vamos colocar isso em prática. E a direção, vamos fazer. E aí,
o Empório, para mim, hoje é um caso de sucesso, né, do ponto de vista de pensar essa produção que está ali. É a feira do produtor de segunda a sábado, né? Por mais que nós temos a feira do produtor às quintas-feiras, que para mim ela é insubstituível, né? Aquele horário das 17 horas, alguns colegas chegam, mas só 17 horas, né? Isso é uma coisa, uma regra. E está prevalecendo, eu acho bonito isso, né? E o Empório, então, ele é um pouco esse espaço, né? É um espaço de você ver vida, você ver as pessoas, você ver a sensibilidade. Imagina você pegar um biscoito, por exemplo, num queijo. Você já parou para pensar quem é que produz, como produz? A sensibilidade de fazer com aquele gosto e sabor cheio, como se você estivesse comendo lá na casa, né? E deixar para nós aqui. Então eu penso que o Empório tem essa sensibilidade. Eu acho que o Empório, e aí cresce, eu acho que o Empório hoje é algo importante para a Cofrade, porque ela tem essa sensibilidade de trazer a coisa do campus para estar ali, mas também fortalecer a própria feira. Eu acho que a gente precisa, eu acho que a cooperativa tem esse papel também de ajudar, né, a fortalecer. E tem, eu acho que agora, em termos de expansão, é bom que se diga também, a cooperativa está construindo um parque, né, de lácteos, né, para poder fazer o resfriamento, para poder ter a possibilidade, a partir dali, até outros produtos que podem vir para ficar, né, principalmente derivados do leite. Então a cooperativa é muito isso, né, é essa capacidade da organização social, política, econômica e cultural. Por que é cultural? Porque lida com a experiência de vida das pessoas, né? As pessoas que estão ali são, às vezes, já é uma segunda geração, né? Ou às vezes os próprios pais que ensinam os filhos. Então isso está sendo norteado, está sendo passado de pai a filho. Você tem várias famílias que chegam ali, você tem o pai, a mãe tem um neto que está ali ajudando também na própria feira. Então acho que a cooperativa é muito isso, né? De dar essa oportunidade para a sociedade itaporanguense de uma demonstração de que essa é uma atividade econômica que talvez era subliminar, né? Mas hoje a gente está vendo que essa atividade também mantém, inclusive, uma distribuição de renda mais equitativa da nossa comunidade. Não é que a gente não tenha pessoas em vulnerabilidade no nosso município, ao contrário, temos muito. Mas eu penso que a agricultura familiar, da forma que nós temos hoje, com 4.000 propriedades, um papel importante da Cooperaf, do próprio movimento sindical, a gente tem um nicho de organicidade que qualquer empresa que vier de fora, instituição financeira, vai querer olhar essa experiência da Cooperaf. Tanto é verdade que a gente tem pessoas que vêm de fora para conhecer a cooperativa, não só pessoas para conhecer essa experiência, para tentar reaplicá-la, mas também para estudar, né? Para ver do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da organização política do próprio movimento. Então a cooperativa representa isso, né? Esse espaço onde representa a vida, a luta, o jeito de ser, a sensibilidade desses homens e mulheres do campo que estão cuidando de nós, né? Eu acho que eu digo sempre isso, né? Os cooperados, ou a cooperativa, ou os camponeses da nossa agricultura familiar, eles cuidam da gente, cuidam com o alimento nosso de cada dia, com o trabalho, com o labor, e faz a nossa economia girar. Eu acho que isso que é importante dizer e que a gente precisa cada vez mais fortalecer. Então, parabéns à Cooperaf, parabéns a todas as gestões que não é de agora. Então, como eu disse, a cooperativa não nasce hoje, ela é fruto da Associação dos Lavradores de Xixá, lá da década de 1950, que vai passando pelo movimento e chega nessa organização social que nós temos hoje, econômica, que é pungente e, acima de tudo, importante para a nossa comunidade.